Recentemente, um inscrito me mandou uma mensagem perguntando onde que estava o conteúdo sobre Ktor. Na minha cabeça eu achei que eu tinha feito esse conteúdo e quando eu fui conferir, realmente esse conteúdo não existia. Não pelo menos sozinho, fazendo uma configuração desde o começo. E sim, uma reutilização de uma configuração que eu já fiz em conjunto com o conteúdo de Coin para injeção de dependência. Se você já viu esse conteúdo, muito provavelmente você já viu o código final onde a gente vai chegar aqui nesse exemplo, e a ideia é fazer desde o início esse código, trazendo os motivos, como que você configura, assim como eu fiz no código de retrofit. Então, esse que é o objetivo do vídeo. E se você se interessou e quer continuar aqui no conteúdo, também quero fazer aquele convite para fazer a inscrição, fazer um comentário, deixar o like, porque isso apoia bastante o conteúdo do canal. E é claro, se você gostar bastante de conteúdo também, aproveita para compartilhar. Agora que eu trouxe todos os recados, deixa eu entrar aqui no projeto para a gente começar a fazer esse código. Basicamente, aqui dentro do projeto vai ser o aplicativo Onde Fica, que ele pega, deixa eu colocar aqui para vocês, ele pega um CEP e faz a busca ali desse CEP a partir do via CEP. Aí é lógico que tem ali a requisição HTTP, faz a conversão do JSON para objeto e assim por diante. E vamos ver isso com o Ktor, tudo bem? E como que a gente pode fazer isso, né? Veja que eu já deixei alguns códigos abertos, que serão os códigos onde eu vou atuar aqui com o Ktor. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é adicionar ali as dependências, tá bom? Então, a primeira coisa é entrar aqui no build.gradle, no caso do módulo app. Veja que eu já tenho outras bibliotecas, inclusive até o próprio COI, legal? E a primeira coisa vai ser pegar todas as dependências necessárias. Para isso, o que eu fiz, né? Eu separei todo o código dentro aqui do nosso Notepad, porque é uma coisa que não faz tanto sentido ficar fazendo desde o zero, e sim pegar cada uma das dependências, entender o que cada uma delas significa e as suas razões, e então colocar ali dentro do nosso código. Então vamos pegar aqui as dependências, eu vou deixar disponível aí na descrição, tudo bem? E basicamente eu vou colar, e agora vamos ver o que é cada uma delas, né? A primeira linha que eu colei foi o Ktor Version, nada mais é do que a versão do Ktor que eu vou utilizar. Se tiver uma mais recente, você pode utilizar também. A segunda é uma implementação do Ktor mais focada para o Android. A outra dependência, que é essa Ktor Client Login, é basicamente a implementação para você ter o log disponível aqui durante a execução. Então, quando a gente executa o Ktor, a gente consegue visualizar qual foi a requisição, qual foi a resposta e assim por diante. Isso por conta dessa dependência. E a outra, que é a Client Content Negotiation, basicamente vai ser a dependência para que o Ktor consiga converter os objetos na configuração de JSON que a gente vai fazer. Logo abaixo a gente tem o serializador ali do Ktor, utilizando o Kotlin X, tudo bem? Que é o que a gente vai trabalhar aqui. E logo abaixo a gente vai ter a dependência do SL4J, que nada mais é do que uma implementação de logger, legal? Então é ele que vai ser o responsável em fazer os logs para a gente aqui com o Ktor. E por fim, a gente vai ter a biblioteca, que é o nosso Kotlin X Serialization JSON, que vai ser aí o responsável em fazer essa conversão para a gente de objeto para JSON. Então, essas dependências, elas são necessárias por conta disso. Até para você ter mais informação, o Ktor, ele é uma biblioteca que ele separa bastante cada uma das funções. Então, ele tem core, ele tem essa de Android, como a gente pode ver, tem a de login, tem várias funções bem fragmentadas. Então, por isso que é necessário adicionar muitas dependências. Então, não se assuste se você fizer uma configuração do Ktor e colocar várias dependências dele, ou se você já tiver em um projeto que for dessa maneira. Então, de dependência a isso, o próximo passo é, de fato, pegar a implementação necessária para fazer ali a requisição. E para isso, como a gente vai ver, é muito simples também. Ah, é claro, tem mais um detalhe que é o plugin, né? Porque o nosso serializador do Kotlin, ele precisa desse plugin para funcionar. Então é só você também pegar esse plugin, que é o plugin.serialization. Aí na versão, deixa eu colocar aqui só para falar para vocês, na versão 1.9.10, que é relacionado ao Kotlin, e colocando isso tá tudo certinho. Deixa eu até fazer a sincronização. A sincronização foi feita e agora sim a gente pode seguir com o próximo passo, que é o código do client que a gente vai implementar. Então, novamente, o código ele é muito simples, não precisa fazer algo muito complexo, muitas classes, etc. Basta você pegar essa classe que é HTTP Client, colocar algumas configurações e pronto, o Ktor já está disponível ali para a gente. Vamos ver aí como é que vai ficar. Então eu copiei esse nosso client
E agora eu vou entrar no local onde eu preciso fazer a requisição e vou colar esse código, tá bom? Então é dentro desse find address que é o código que é chamado quando a gente quer buscar o endereço. Então eu vou colar aqui o nosso código, veja que agora a gente vai precisar fazer os imports. Então o primeiro import vai ser do HTTP Client, que ele é a classe principal ali do Ktor para poder oferecer um cliente HTTP. Em seguida a gente precisa colocar uma implementação que vai ser a engine responsável em fazer as requisições. Aqui no Ktor a gente tem muitas implementações, essa do Android nada mais é do que uma implementação que dá suporte a versões mais antigas do Android. Se você não tem esse interesse, você pode até consultar na documentação, você pode usar a implementação mais recente, que seria a... Deixa eu só pegar o nome, que eu sempre esqueço, tá bom? Eu sei que alguma coisa é CIO, se eu não me engano, que é de Coroutines, né? Já que eu não vou lembrar o nome agora, eu vou deixar essa de Android e posso deixar uma referência para você ver depois aí qual que é essa implementação. Se eu não me engano, talvez venha até de uma outra biblioteca ali do Ktor, talvez seja Core, eu não vou me recordar. Mas enfim, vamos usar essa Android. Novamente, se você não quer dar o suporte às versões mais antigas disponíveis aqui nesse do Android, você pode usar a CIO, né, que é de Coroutines. Em seguida, a gente precisa implementar essa implementação aqui, ou melhor, né, precisa importar essa implementação do login, e a gente dá o Alt Enter, ele importa. E uma coisa que a gente precisa entender é que para a gente colocar coisas na configuração aqui do HTTP Client, a gente vai ter essa chamada de função que é a install. Essa install ela vai ser necessária para colocar coisas durante uma configuração, tudo bem? Então quando a gente faz install login, a gente está colocando o login para esse HTTP Client. Então isso é importante dentro do Ktor, tá bom? Aí em seguida, nessa configuração do install, a gente pode sim colocar coisas a mais, né? Como a gente pode ver, a gente tem acesso às configurações do login, como está disponível aqui pra gente, né? Então nessas configurações, a gente pode, por exemplo, atribuir o level, que é o nível, ali do nosso login. Então se a gente quer colocar tudo, se quer colocar partes específicas, é aqui que a gente define. Então, por exemplo, log level.all significa que a gente vai ter todas as informações. Se você ver aqui as outras possibilidades, com o Ctrl barra, vai ter o all, body, headers, info, none, você pode configurar da maneira que preferir. O all é interessante porque a gente consegue visualizar tudo da requisição. Por fim, a gente vai fazer a instalação do Content Negotiation, né? Que basicamente será o responsável em fazer aquela conversão como eu comentei. Então, quando fazer as requisições, é aqui que a gente vai falar. Você vai pegar aqui essas informações e vai transformar, por exemplo, ali no nosso objeto. Essas informações viram em JSON e assim por diante. É aqui que a gente faz isso. Então, install, a gente está adicionando essa configuração, a gente faz aqui o import dela e em seguida a gente fala como que vai ser feito, né? Ou até mesmo se a gente quer fazer aí essas configurações extras, como é o caso aqui dessa opção JSON. Essa opção JSON é para a gente conseguir configurar alguns detalhes a mais que a gente pode colocar, dado que a gente vai utilizar o Kotlin Serialization, né? Então, quais são esses detalhes a mais? Quando a gente faz a conversão com Kotlin Serialization por padrão, ele tenta pegar todos os campos que tem disponível naquele JSON e transformar em um objeto. Então, se tem um campo a mais lá no JSON, mas não tem o objeto que a gente quer, ele simplesmente quebra ali a aplicação. Como a gente viu no ViaCep, até mesmo nos vídeos anteriores, além das informações que a gente precisa, ele vai ter coisas a mais que são desnecessárias, que a gente não quer serializar, tudo bem? E por conta disso, colocar essa configuração a mais que a gente vai ver aqui será necessário, como é o caso dessa instância de JSON que vem do Kotlin Serialization, e aqui a gente tem essa opção que é Ignore Unknown Keys, colocando o valor como True. Fazendo isso, a gente consegue fazer a serialização apenas dos campos que a gente quer e o que está a mais não vai ser um problema para a gente. Agora, sem isso, a aplicação simplesmente quebra. Então, isso daqui é a configuração necessária para a gente utilizar aí o Ktor. Então a gente tem acesso ao nosso client, que a gente pode fazer a partir de um val e assim por diante, né? Todo esse conteúdo aqui, ó, HTTP Client. Depois que a gente tem acesso ao client, basicamente, a gente vai precisar utilizar esse client e fazer as requisições, tudo bem? Então as requisições elas são feitas a partir do GET, e dado esse GET, a gente pode fazer ali a configuração ali do nosso ViaCep, tudo bem? Esse ViaCep a gente pode visualizar a partir do nosso navegador, então deixa eu pegar aqui, ó, ViaCep, ele veio aqui para minha outra tela, eu já mostro para vocês. Então, peguei o ViaCep, ó, olha só que interessante. Ele está aqui disponível para a gente, é só você clicar para ver a amostra e basicamente esse endereço, viacep.com.br/ws,
barra 01001000 barra JSON barra. Isso daqui já vai trazer informação para a gente. Então o que a gente faz? A gente pega esse endereço, tudo bem? Voltamos aqui no nosso get que a gente vai utilizar e colamos o endereço como uma string. Aí é claro, né, depois que a gente faz isso, a gente precisa pegar a informação que é variável. Nesse caso é o CEP, então a gente coloca o CEP como se fosse o valor da variável que a gente está recebendo. Aí por fim, a gente vai transformar esse conteúdo aqui em um body, né, que vai ser o conteúdo que a gente devolve como um address response. Então a gente vai pegar o JSON e converter para esse address response. O address response nada mais é do que uma classe, tá bom? Só que aqui vai ter alguns detalhes a mais porque a gente está trabalhando com o Kotlin Serialization. O que a gente precisa fazer aqui? Qualquer objeto que o Kotlin Serialization ele vai fazer ali a conversão, precisa ter a notação serializable, né? Que vem do Kotlin X Serialization. Em seguida, a gente precisa ter a garantia de que todos os campos que a gente quer pegar, eles estão com os nomes esperados, tanto lá do JSON como aqui no objeto. Então, se a gente vê os nomes, a gente tem logradouro, bairro, cidade, estado. E se a gente começa a olhar aqui no nosso ViaCep, veja que ele vai ter o logradouro, ele vai ter o bairro, só que a cidade e o estado vêm com nome diferente, como é o caso da localidade e o F. Então, nesse caso, a gente precisa fazer uma configuração extra para fazer aí esse mapeamento. Como que é a configuração extra? A gente pega aqui os campos, né? No caso, as properties que a gente quer meio que mapear e colocamos ali essa notação chamada de serial name. Na serial name é só você colocar o valor que vai ter lá no JSON, como é o caso da cidade, é localidade. A minha sugestão é que você venha no JSON, copie e cole para não ter erro. Então, ó, localidade, beleza. E na parte do estado é o UF, né? Eu imagino que eu não vou errar a escrita do UF, mas novamente é recomendado que venha aqui no nosso JSON e coloque exatamente como está aqui, para não errar, tudo bem? Então, isso daqui é o necessário para a gente fazer tanto a configuração do client, como também a configuração do objeto que será ali serializado, tá bem? Ou deserializado, podemos falar assim. E agora que a gente fez isso, podemos rodar o app e ver se funciona. Beleza, o aplicativo rodou e agora a gente pode fazer um teste, né? Eu vou testar com um CEP que está aqui na minha cabeça, eu nem sei porquê, que é o 051000000. Aí eu vou clicar aqui na lupa, vamos ver o que vai acontecer. Ele buscou e falha ao encontrar o endereço. Vamos tentar ver se foi alguma configuração que eu esqueci ou se o CEP está errado, né? Isso pode acontecer também. Deixa eu só fazer a configuração aqui do logcat para ele vir nesse modo compacto e aí a gente visualiza qual foi o problema. Então vamos ver aqui. Ele está falando que teve alguns dos campos aqui que deu problema, né? Pode ser que o endereço realmente não exista, tá bom? Da maneira que eu estou procurando. Eu acho que realmente eu errei ali algum número. Se eu não me engano, era 01 ao invés de ser 0000, tá bom? Vamos tentar de novo, vamos ver se vai. Isso mostrou também que se o endereço não existe, né, ele vai falhar. Então deixa eu colocar aqui, deixa eu apagar 01000. Será que é isso? Vamos ver aqui, ó. Olha só, aí sim, agora ele achou o endereço e colocou aqui pra gente. E uma coisa interessante é que deu a oportunidade de ver o log também, né? Olha só, quando a gente teve ali o problema, vamos ver se aparece aqui, ó. Ele mostrou aqui a requisição que ele fez, tudo bem? Que essa aqui deu falha. Veja que deu 200, só que ele mostrou, ó, que no caso do body deu erro. No caso ali, quando deu certo, olha como é que foi. Ele teve um retorno também de 200, como a gente pode ver aqui, e no body ele mostrou aqui todo o conteúdo que ele pegou e fez a conversão pra gente. Então é dessa maneira que a gente faz para configurar aí o Ktor em relação aos aplicativos Android. Aí a única coisa que você pode fazer a mais, até para ficar interessante, dado que está trabalhando com o Koin, é pegar essa configuração do HTTP Client e colocar lá no seu módulo, né? Então, por exemplo, você pega aqui o client, você basicamente recorta, indica que vai receber via property, então private val HTTP Client, legal? Então aqui no nosso repositório já está resolvido. E lá no seu módulo, deixa eu só tirar esses imports, e lá no seu módulo, deixa eu pegar aqui, ó, que é o app module, você vai simplesmente colocar essa implementação. Então é bem tranquilo, tá bom? Não é nada complexo, é só você realmente fazer aí essa configuração, colocar ali no seu, na sua biblioteca de injeção de dependência e já está resolvido. Vamos até testar novamente, né? O aplicativo rodou e agora é só fazer o teste novamente para ver se funciona. Então é 051011000, né? Esse é o que eu sempre lembro, eu estava lembrando, né? Olha só, ele funcionou. Se a gente ver lá novamente no log, vai ter exatamente as mesmas informações, né, que a gente viu anteriormente, ó. A requisição sendo feita.
e assim por diante. Então agora eu vou voltar na minha tela principal, beleza, voltei, tô grande aqui para vocês, né? E eu quero que você deixe um comentário aí para indicar o que você achou dessa configuração. Agora sim eu fiz o vídeo aí mostrando para vocês como que é feita a configuração do Ktor desde o zero em um aplicativo Android. Se você também ainda não deixou inscrição, por favor considere um like, um comentário mesmo que não seja necessariamente do vídeo para apoiar aqui o canal, a ter mais alcance, engajamento e assim por diante. Era isso que eu tinha para trazer para vocês. Um abraço, valeu, falou!